Bom, tá gravando. A primeira aula não foi possível gravar, deu um problema na gravação. Mas a da semana passada, você consegue, através do AVA, lá no campo de aulas gravadas, tá bom? Para você rever, ou quem não assistiu a aula poder assistir. E essa também ficará gravada lá, tá bom? Para futura consulta. Eu postei no AVA também. Vocês lembram que no nosso primeiro encontro eu conversei com vocês a respeito de postar a cada encontro questões no AVA valendo pontos? Lembram disso? Sim ou não? Ou não me ouvem, por favor. Pro, eu não lembrei mesmo. Tá bom, obrigado. Gente, Eu não lembro também. Tá bom. Deixa eu pedir uma gentileza para vocês. Nossa aula não é EAD, tá bom? Não é uma aula gravada que você só vai assistir, é uma aula ao vivo. Então eu convido para que você participe e responda as perguntas que nós interagirmos aqui, tá bom? Por favor. Senão fica uma aula, um monólogo, só uma exposição, e esse não é o objetivo nosso. Eu disse isso para vocês lá no nosso primeiro encontro, que postaria questões a cada encontro, valendo pontos para que você respondesse e nós pudéssemos ter os pontos referentes à nossa atividade avaliativa formativa. Mas nós tivemos a primeira semana com muitas instabilidades no AVA. A metade da segunda semana passada, o AVA também estava com algumas instabilidades por conta do acerto dessas aulas ao vivo. Eu acabei não postando. Nós temos um total de 1.500, 2.000 pontos, 1.500 ou 2.000 pontos, não me lembro exatamente agora, eu preciso confirmar e verifico e digo para vocês, de pontos que são concernentes a atividades avaliativas que precisamos, de alguma forma, fazer essa atividade. Não gostaria que fosse um trabalho no qual eu pudesse pedir para vocês um trabalho, vocês me entregassem, não gostaria que fosse assim, mas gostaria que nós pudéssemos desenvolver os nossos encontros de forma interativa, de forma dialógica, tá bom? E eu preciso atribuir pontos, não simplesmente dar pontos, né? Mas vocês precisam, junto comigo, desenvolver essas atividades com relação aos pontos. A nossa primeira avaliação oficial, ela vale 1.000 pontos. A segunda vale 4.000 pontos. Então, nós temos 5.000 pontos de avaliação oficial. Mas nós temos também as atividades formativas, que são aqueles trabalhos, seminários, que o professor combina com cada turma, que você já conhece. Para o segundo bimestre, eu gostaria que você se preparasse para que a gente fizesse uma atividade em grupo, né? Nós estamos na disciplina de teorias e técnicas de grupo, então eu gostaria que vocês se organizassem para que a gente realize essa atividade no segundo bimestre. Lembra que o segundo bimestre é o período depois da primeira avaliação oficial. Então, vamos nos organizar em grupos. Eu acredito que grupos de 4 pessoas vai ser suficiente para a gente fazer essa atividade. Eu vou postar como que vai ser os critérios, como que serão a realização dessas atividades. Vão ser no formato de seminários online. Cada grupo, no dia do nosso encontro, vai fazer a apresentação do tema que foi proposto. Vamos pensar numa forma de fazer um sorteio, uma escolha dos dias que esses temas serão apresentados.
um grupo ou dois grupos, eu acredito que 2 ou 3 grupos, pela quantidade de pessoas, vão apresentar o mesmo tema. Por exemplo, nós vamos ter um grupo falando do processo terapêutico em grupo com um referencial psicanalítico. Nós vamos ter lá outro grupo falando do processo terapêutico em grupo com um referencial da psicologia cognitiva comportamental. E aí eu vou passar essas instruções, esses critérios para vocês, para nós combinarmos isso para o segundo bimestre, tá bom? Mas o primeiro bimestre que nós estamos, eu não postei questões, como eu disse, por conta das instabilidades, mas agora o AVA já tá mais normalizado, né? Então eu postei lá hoje um fórum. Fórum, ele é uma atividade avaliativa no qual nos proporciona a condição para que a gente faça uma discussão, um debate sobre um determinado tema. Postei no AVA uma situação, um problema, que com base no conteúdo que nós vamos trabalhar e abordar hoje na aula, você vai entrar nesse fórum lá no AVA e vai fazer o seu comentário. 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, texto gigantesco. Acho que em 3, 4 linhas você responde a questão que está lá. E os colegas que forem interagindo nesse fórum podem também responder com opiniões diferentes, com propostas de intervenção diferente, ou comentando, discordando ou concordando com a proposta do colega que está lá no fórum. Esse fórum está aberto até semana que vem. Tudo bem? Me digam se está tudo certo, se compreenderam ou se tem dúvida, por favor. Tudo certo. Certo, Michel? Certo. Tá bom. Ok. Obrigado. Ótimo. Então tá lá, disponível já. Tá com 500 pontos. Tá? Valendo 500 pontos. Mas nós temos também mais 500 pontos que eu gostaria de conversar com vocês para que a gente fizesse a atribuição desses pontos, mas também com um objetivo pedagógico, que é a nossa formação. O objetivo pedagógico é a assimilação do conteúdo. Os pontos por si só não valem nada se nós não tivermos desenvolvimento, né? E como que eu quero conversar com vocês? Como que eu quero fazer a atribuição desses pontos? Antes de nós iniciarmos a aula hoje, eu quero convidar você para nós fazermos um bate-papo sobre o conteúdo da nossa aula passada. Na verdade, esse bate-papo ele vai ser aberto, né? E você fique à vontade para retomar ou reler as suas anotações da aula passada, comentar pontos que você lembra, que te chamaram a atenção nessa conversa da aula passada, pontos que você entende que são importantes para a sua formação, tá bom? É um fórum discutido, verbalizado. Tá bom? Vamos ficar 10 minutinhos, 15 minutinhos fazendo essa atividade sobre o conteúdo da aula passada para nós iniciarmos a aula de hoje. Valendo os 500 pontos também. 500 do fórum que está lá e 500 desse nosso bate-papo aqui. Alguém gostaria de começar? Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite. Quem está falando? Eduarda. Oi, Eduarda. Tudo bom?
Tudo bem. Professor, semana passada eu não consegui entrar na aula e eu não estou conseguindo acessar as aulas gravadas. Então, de nenhuma disciplina, não sei se é o meu AVA, o que está acontecendo. Quando você acessa, o que acontece, Eduarda? Ele me direciona para uma outra página, mas que não carrega. E eu tentei durante toda a semana. Vamos verificar isso hoje. Eu até mandei já um e-mail para a Sueli, perguntando se ela tem como me auxiliar, alguma coisa. Claro, vamos tentar resolver isso. Tá bom. Hoje, você, por favor, verifica se você consegue acessar a gravação dessa aula depois. Me avisa amanhã se você conseguiu visualizar, tá? Se você não conseguir visualizar, você me avisa o que está acontecendo. Se não carrega, se não aparece, se a aula não está lá, tá bom? Tá. Até agora há pouco a professora Maila pediu para o pessoal de Psicopatologia 2 verificar se estava conseguindo acessar. E ninguém da turma conseguiu também. Então, eu acredito que seja alguma coisa do AVA mesmo. Entendi, pode ser sim. A professora Sueli tem pedido isso para nós. Inclusive, hoje à tarde, ela falou sobre isso, ela pediu para que a gente verificasse quem está acessando. Manifestou, pensei que com relação com essa turma estava tudo bem. Eu não consegui. Tá bom, agradeço, Eduarda, por você ter Obrigada, professor. falado. Me avisa amanhã se você vai conseguir acessar ou não, tá? Por gentileza. Eu falo sim, pode deixar. Tá. E aí, pessoal, sobre a aula passada? Começa Boa noite, algum... professor. Boa noite. Sobre Quem é? a minhas anotações, por exemplo, numa partida de futebol, nos brigam e causam. E a psicologia com tuberculosos de prática e os benefícios realizados com as pessoas. Pelo menos. Aline, o seu áudio ele cortou bastante aqui para mim. Eu não sei se é a sua conexão ou a minha, mas tá ótimo, tá? Valeu aí para quem pôde ouvir. Obrigado pela participação. Aline Aguiar, né? Isso, de nada. Pode ser do mesmo a conexão, porque aqui também às vezes é ruim. A minha tá oscilando bastante. Gente, mais alguém, por favor, sobre o conteúdo que nós temos trabalhado até hoje, fazendo esse fórum nosso aqui de bate-papo? Oi, Pro, boa noite, a Nani, tudo bem? Oi, Nani, tudo bem? Como que você tá? Estou ótima, graças a Deus. Eu não sei se vai falhar também, porque estava picotando bastante o seu áudio. Não sei se é porque a gente mora nos opostos dos mundos, né? Porque eu moro no Riacho Grande, você é de Mauá, né? É, menina. Então são os Internet, opostos tá? dos mundos, né? Bem interior do ABC. Mas, É. enfim, com relação à aula passada, né? A gente falou bastante sobre as teorias de grupo, e assim, eu até cheguei um pouquinho depois na aula, mas eu acompanhei bastante a questão da instituição, né? Que as pessoas elas já nascem numa instituição. Então, para viver juntas, a gente já está dentro de uma instituição, mesmo que seja a nossa própria família, já é uma instituição. E assim, todo lugar, né? Todo lugar que a gente convive em grupo. Eu não sei mais ou menos assim como que tem que começar o bate-papo, qual seria o assunto, mas eu lembro bem da gente ter falado isso semana passada. Não, tá no caminho, Nani. O assunto é a gente retomar aí pontos das nossas aulas anteriores, né? Como um fórum aqui que seja dialogado, e você está chamando a atenção do grupo na vida das pessoas, né?
Isso mesmo. É o grupo como um todo, né? De quando a gente constitui, entra na nossa família, até quando a gente vai para a escola, a gente participa de grupo. Quando a gente começa a nossa vida profissional, a gente também participa de grupo. Então, a gente está o tempo todo participando de grupos. Legal, importante você tocar nesse assunto. Mais alguém, gente, que mesmo que não tenha participado da aula, tenha as anotações, deu uma olhada no conteúdo, deu uma olhada em algum material das nossas aulas anteriores? Depois eu abri esse espaço aqui de 10 minutos para a gente fazer um fórum dialogado sobre o conteúdo que nós discutimos até esse momento. Tá bom? Valendo aí 500 pontos. Professor? Oi, Matheus. Oi. Eu queria falar um pouco do que o senhor falou na semana passada, né, sobre a diferença, né, do agrupamento, do grupo e da equipe. Legal, importante. Eu achei legal que a diferença, né, principalmente entre a equipe e o grupo, assim, né, que pelo menos eu achei que não tinha um conceito que diferenciava dessa maneira, né? Aí eu fiz não fiz tantas anotações, né? Foi mais que eu não consegui participar tão bem também da Imagina. aula passada por conta da conexão, mas eu notei um pouco só referente as diferenças mesmo, né? Como o agrupamento que não necessariamente precisa ter uma relação afetiva, né, entre as pessoas que estão reunidas nesse grupo, né? Legal. E o grupo que há uma relação afetiva, né? Mas que mesmo havendo essa relação afetiva, eles não estão ali de forma unida, né? É diferente da equipe, né? Que eles se unem com o mesmo propósito, né? Com o mesmo Aham. objetivo. Eu não sei, né? Como Isso, um ótimo. time de futebol, né? Por exemplo, que eles se unem ali para ganhar uma partida, né? E há um vínculo entre eles. Sim. Isso, Matheus, ótimo. Essa definição que você está trazendo aí, Matheus, das diferenças ou das diferenciações entre agrupamento, grupo e equipe, importante demais. Uhum. Obrigado, viu, pela sua contribuição. Matheus Soares, né? Isso, Matheus Soares. Obrigado, professor. Mais alguém, gente? Oi, Marcos, tudo bem? Oi, quem falou? Leandro, Oi, Leandro. E aí, cara? Tudo bem? tudo jóia? Eu só queria fazer um comentário aqui que eu Por estava favor. dando uma revisada aqui nos slides, né? Que eu sempre tiro print aqui das aulas. E eu achei interessante essa colocação aqui do Joseph, né? De 1907. Que ele viu que as pessoas ali que tinham tuberculose, quando se relacionavam na sala de espera, que elas ficavam mais animadas ali, mais emotivas, né? Que aí ele desenvolveu o tratamento com essas pessoas, né? Para ter uma educação ali, para aprender a se cuidar, perdão, aprender a se cuidar melhor da doença, etc, né? Então, eu acho que quando a gente passa por algumas situações assim, é bom a gente não ficar tão isolado, ter o relacionamento com o outro, né? Até para a gente poder aprender com quem passa a mesma situação, maneiras diferentes de olhar para aquele estado, né, que a pessoa está. Então, ele Legal. até, inclusive, até está colocado aqui, né, no slide, que ele tomou esse modelo para poder desenvolver os atendimentos do AA, né, que os alcoólatras anônimos, que ali todo mundo tem um problema em comum e todo mundo se ajuda, né? Mas acho que isso vai um pouco além, né? A gente às vezes fica meio isolado socialmente e ali se questionando sobre os problemas da vida, mas quando a gente sai um pouco dessa caixinha, a gente acaba aliviando um pouco as tensões, né?
Legal, Leandro, ótimo. Você está citando o Joseph Pratt, né? Isso, Esse cara, ele foi considerado, ou é considerado, o fundador da psicoterapia de grupo. E isso. ele começou a fazer essas observações dele lá em 1905, da importância das relações em grupo para as pessoas que estavam ali em tratamento para tuberculose, né? Isso, exatamente. Legal, ótimo, Leandro, obrigado. Obrigado. Olá, professor. Oi, pessoal, boa Oi, noite. Jennifer, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Ainda pegando um gancho nesse mesmo autor que ele acabou de citar, eu achei muito interessante desde a da semana passada, mas eu não comentei. Aí hoje você abriu esse espaço, só que justamente hoje que eu não queria falar, mas vamos lá. Eu achei muito interessante essa ideia do grupo, que eu já tinha estudado um pouco sobre, só que o que me chama a atenção é que é uma confirmação de que o ser humano ele realmente precisa viver em grupo, né? Ele vive de forma mais saudável em todos os sentidos quando ele está em grupo. E essa necessidade do grupo, ela é assim nitidamente percebida. Aí eu queria compartilhar com vocês um exemplo, um exemplo real. Eu tenho minha mãe, eu fui criada, apesar de não ser religiosa, eu fui criada em um contexto bastante religioso, e desde que eu era criança, a minha mãe, ela é muito religiosa, e ela, muitos anos e muitos anos frequentando a mesma religião, ela não consegue, até hoje, se firmar em uma determinada instituição. É tudo da mesma religião, mas ela não consegue. E eu fui procurar entender o porquê, né? E o discurso dela é assim, ela fala muitas coisas, mas o que eu consegui perceber é que tem a ver com essa ideia de grupo. Por exemplo, as igrejas que ela frequentou durante alguns meses, e ela tem assim um discurso muito bonito, muito espiritual, que ela julga ser espiritual, de experiências espirituais. A gente cursando psicologia, a gente acaba vendo com outro olhar. E eu prestei atenção que não tem a ver exatamente só com as experiências espirituais, né, que ela possa ter ou achar que tem, mas tem a ver com essa coisa do grupo, quando ela é muito bem recebida, muito bem acolhida naquela determinada igreja, ela julga aquilo assim como uma coisa sobrenatural, que Deus falou com ela. E como isso mexe com a pessoa? Ela sente assim o amor, ela fala um monte de coisa assim que o ser humano gosta, né, que nós precisamos. E quando a pessoa passa a frequentar aquele lugar, parece que ela fica, depois de um tempo comum, né? Fica rotina. E as pessoas já deixam de demonstrar um pouco mais o cuidado, o carinho, o afeto. Talvez porque acha que a pessoa já virou de casa e não demonstra. Aí é quando ela pega e sai da igreja, ela vai para uma outra. E ela fica procurando exatamente esse negócio do grupo, sabe? Uhum. Aí eu achei interessante compartilhar, porque é uma coisa que está completamente a ver com o grupo, essa carência, né? Essa necessidade de se sentir cuidado, de interagir, de participar de reuniões espirituais. Não tem a ver só com a questão espiritual, que eu super valorizo e apoio, né? Mas tem a ver com essa coisa, essa ideia de grupo. Então, quando ela vai para um lugar assim, ela se sente melhor, sabe? Aí quando as pessoas dão uma esfriadinha, porque é normal, né? Entra na rotina, ela corre e já vai procurar um outro grupo que valorize, que acolha, que chame para reuniões, e aí por diante. Até hoje ela ainda não, não encontrou nenhum lugar assim para ela ficar. Legal. Então você está compartilhando através dessa experiência, Jennifer, que eu já agradeço desde já, que o grupo ele tem o poder de fazer com que a pessoa se sinta pertencente, com que a pessoa se sinta acolhida, se sinta amada e tenha uma necessidade básica que o Maslow disse de estima, de ser valorizado, de ser acolhido, de se sentir seguro por pertencer a um grupo, né?
Pronto. É a Fernanda? Fernanda. Oi, Fernanda. Tudo bem? Boa noite. Eu acredito Boa que noite. esse agrupamento, esses grupos, né, que acontecem de doenças, essas coisas, eles desenvolvem uma relação que não tem julgamento, né? Então, eles são acolhidos entre eles por cooperação, um vai ajudando o outro, por necessidade, tudo, então eles se sentem mais fortalecidos. E isso ajuda bastante, né? Entendo, sim, verdade. E você já toca no assunto que a gente vai falar um pouco mais hoje sobre as características, a estrutura e os tipos de um grupo, né? Sim. Legal. Legal, obrigado Fernanda. Obrigada. Gente, mais alguém? Professor? Quem? Quem está falando? Eu, Camila, boa noite. Boa noite, Camila, tudo bem? Tudo bem. Eu só queria compartilhar também um dos temas, né, que me chamou a atenção foi sobre a institucionalização, que Legal. aí a gente falou que, né, se baseia um pouco a partir de regras, a partir de estabelecimentos de regularidades, e aí eu andei pensando na semana mesmo, né, o quanto essas regras, né, o quanto essas rotinas, sim, regras acaba nos moldando, né, acaba nos adaptando e nos transformando, assim. Tem um slide até que cita sobre, dá o exemplo, né, do homem primitivo, e eu achei bem interessante, porque eu acho que de fato é isso, quando a gente tem alguma regra, quando a gente vive sob esse tipo de norma, eu acredito que a gente se molda, e mais do que se molda, a gente se adapta também a uma rotina, a um estilo de vida, a um determinado perfil. Eu achei interessante. Puxa, legal você tocar nesse assunto da institucionalização, Camila, porque nós podemos, aliás, nós temos dois pontos de entendimento da institucionalização. Um ponto é um pouco negativo e o outro ponto é natural, é o que a gente está vendo aqui na psicologia de grupo, no qual a gente vai se adaptando às regras, por vezes inconscientes, que o grupo nos proporciona. Esse processo chamado de institucionalização permite que a gente conviva em sociedade, permite que a gente tenha uma convivência saudável dentro de um grupo, e muitas vezes quando nós entramos dentro de um grupo, mesmo que seja logo no início, as regras que são claras, explícitas, nós tomamos conhecimento, né? Mas mesmo aquelas que não são claras, que são as implícitas, que não foram ditas, mas que a gente já sabe que existe, a gente começa a respeitá-las e a segui-las. A contrapartida da institucionalização é no sentido de que, quando essas regras elas são internalizadas de uma forma que torna as pessoas ou seus funcionamentos inflexíveis, né? Sem terem abertura para uma mudança, sem terem abertura para um diálogo, ou até mesmo para qualquer tipo de alteração dentro daquela dinâmica do grupo. Legal você tocar nesse assunto. Obrigado, Camila. Imagina, obrigada eu. Muito bom. Mais alguém, gente? Tem mais alguma contribuição do que nós conversamos até aqui? Oi, professor, boa noite. Quem é? Não apareceu? Lucinéia. Apareceu, Lucinéia Sampaio. Lucinéia. Isso. Eu achei também interessante onde fala da equipe, onde fala da união das pessoas, né? Que trabalhando em equipe, todos estão envolvidos para atingir um determinado objetivo, e isso é muito importante, trabalhar em equipe hoje em dia, né? Eu achei também muito interessante isso. Lucinéia, Onde isso é fala importante. em trabalhar todos o mesmo objetivo, havendo uma relação afetiva entre eles. Eu achei muito interessante. Isso é importante demais, viu? Para a senhora psicóloga organizacional, para a senhora psicóloga que vai trabalhar com terapia de grupos,
para a senhora psicóloga que vai observar aí a sociedade na qual está inserida, porque como o Matheus nos lembrou, existe uma diferença que precisa ser considerada entre agrupamento, entre grupo e entre equipe. Sim. Muitas vezes uma empresa, uma organização não está funcionando porque tem agrupamentos. Quando muito grupos, e falta desenvolver ali percepção, conceitos de equipe. Legal, Lucineia. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Professor. Oi, quem? Oi, é Sheila. Oi, Sheila, tudo bem? Tudo bem. Eu só vou falar um pouquinho de uma experiência pessoal mesmo, pode ser? Claro. A gente estava falando referente a papéis que a gente ganha dentro do grupo, né, em uma aula. Que às vezes tem pessoas mais ativas, de liderança e tal. Eu acabei passando por uma experiência pessoal referente ao ano passado, eu acho, né? Porque eu sempre fui uma pessoa bem ativa nos grupos, né, de falar e tal. Só que eu tive uma experiência meio ruim ano passado, que eu acabei ficando menos concentrada, vamos dizer assim, né? Uhum. Aí o legal da gente estar em grupo é que eu tenho um colega, né, que ele me ajudou nesse processo, né? Ele falava, caraca, Sheila, melhora, entendeu? Tipo assim, você é tão ativa, você tomava frente, vai lá, faz as coisas. Eu acho que a empatia também dentro do grupo, né? É a gente saber que tem as pessoas e que elas conseguem nos ajudar nesses momentos, assim, entendeu? Então, acho que esse é um processo bem legal também dentro de um grupo. Você saber qual que é as coisas boas que a pessoa pode fornecer, né? E que, às vezes, a gente não consegue dar no máximo aí. Legal. E bacana você falar também dessa sua experiência, eu agradeço, Sheila, porque quando a gente fala num grupo, ou mesmo em uma equipe, nós não temos pessoas idênticas, pessoas que têm a mesma habilidade, pessoas todas empáticas, todas compreensivas, todas amáveis, todas acolhedoras. Não, nós temos uma variedade de pessoas, de subjetividade humana, cada um com seus aspectos, cada um com seus defeitos, cada um com as suas habilidades. E essas peculiaridades individuais é que dão a identidade para aquele grupo. São essas peculiaridades individuais que vão proporcionar a dinâmica, a força daquele grupo. Legal você falar sobre isso, Sheila. Muito bom. Ô, professor. Oi, Leandro? Leandro, só avisando que a Cláudia Oliveira está sem o microfone, aí ela não vai conseguir falar. Tá, obrigado. Cláudia Oliveira, né? Isso. Ei, Cláudia, tá ouvindo, né? Bom, mas alguém quer falar alguma coisa? Boa noite, professor. Vitor. E aí, Vitor? Isso. Tudo bem? Tudo bom? Como você está? Tudo bem. Mais uma contribuição, talvez voltada um pouco mais para a área organizacional, que é uma área que até tem experiência, né? Trabalho atualmente, muito nesse conceito de equipe, né? Que foi falado. Né, onde a gente até vê um conceito maior hoje, né, dentro das organizações, um conceito maior de time, né, onde, como o senhor disse, né, cada um tem as suas particularidades, tem o seu modo de ser, né, enfim, suas crenças e tudo mais, mas onde todo mundo está em prol ali de um mesmo objetivo, né. Então, hoje a gente enxerga um conceito muito maior de time, muito voltado aí no que todos falaram, né, onde esse agrupamento, né, esse grupo de pessoas tem o mesmo objetivo e esse foco, o objetivo é os resultados em prol de uma organização, enfim. Mais uma contribuição aí para a aula. Ô, Vitor, fantástico, excelente. Não, fantástico não, desculpa. Desconsidera essa palavra, retiro. Eu estou me policiando para não usar mais a palavra fantástico, pelo menos assim, quando eu quero fazer um elogio, né?
Fantasma vem de fantasma, fantasma vem de fantasia, né? E o que você disse é muito concreto, o que você disse é muito, muito importante. Excelente, Vitor. Pessoal, eu estou aqui me dirigindo a psicólogas e psicólogos, viu? Que vão trabalhar no terceiro setor, em ONGs, que vão trabalhar em empresas, que vão trabalhar com treinamento e desenvolvimento de pessoas, de líderes, lá com a psicologia organizacional, de psicólogos e psicólogas que vão trabalhar no serviço público, em CAPs, em UBSs, em UPAs, de psicólogos e psicólogas que vão trabalhar em clínicas particulares ou com intervenções em grupo. Então, fique muito atento e atenta a esses conceitos que nós estamos aqui, até esse momento, até esse nosso terceiro encontro, conversando, tá bom? Bom, agora eu faço uma pergunta, ainda para a gente concluir o nosso fórum, que eu propus um valor de 500 pontos. Nós estamos em 41 pessoas na sala nesse momento, é um grupo de 41 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pessoas falaram. Aliás, 10 pessoas falaram e eu estou contando a Cláudia que sinalizou que está com um problema no microfone. 40 pessoas, 10 falaram, uma sinalizou que está com um problema no microfone. Gostaria de saber de vocês. Atribuímos 500 pontos somente para quem falou? Como que nós podemos dividir esses pontos? O que vocês acham? Por mim, pode dividir por todo mundo, professor, no grupo. Com os 40, Sheila? Pode ser, para os 40. Por causa que também vale a experiência de ouvir também, né? E aí, gente, o que vocês acham? Professor, tem que pensar que eles estão treinando a escuta também. Nós, como psicólogos, temos que treinar a escuta, ó. Pensa só. Então, o certo é dividir para todo mundo. O professor, é Paloma. Oi, Paloma. Perguntei aqui no grupo do WhatsApp, pessoal, o que está acontecendo? O que está todo mundo falando? Porque eu entrei, o senhor já tinha falado. Eu falei, eu quero falar também, mas eu não sei do que vocês estão falando. Aí todo mundo vale ponto, eu vale ponto por quê? Que começou todo mundo a falar e eu, tá, qual é o contexto? Eu vou começar a falar, não tô entendendo nada. O que está acontecendo aqui, Paloma? Boa. E aí, gente, esses 500 pontos, né? O fórum aqui dialogado valeu 500 pontos, né? Então, nós podemos multiplicar 500 por 11 pessoas, dá 5.500 e dividir isso por 40? Aí daria 100 pontos, 110 pontos para cada um? Professor, posso falar uma coisinha? Claro que pode. Eu não estou falando muito porque, é muito complexo falar de grupos. Eu acho que tem muita coisa que precisa ser analisada, enfim. E é complicado porque cada um tem uma característica, cada um fala de uma forma, cada um faz de uma forma. E a dificuldade dos grupos e entre eles é essa, né? Então, eu não sei muito o que dizer, porque eu também tenho dificuldade, então eu não sei muito o que dizer sobre grupos. E sobre os pontos, o que você acha? Pensou a respeito ou não? Os pontos, os 500 pontos aqui do fórum. Eu nem pensei nos pontos, professor. Entendi. Desculpa, tá bom, eu estava pensando mesmo no assunto de grupos, de equipe. Ótimo, ótimo. A sua fala foi importante demais. Essa diversidade, essas particularidades, o que nos diferencia, que nos faz equipes, né, mais fortes. Às vezes a gente espera ou deseja que as pessoas sejam como nós, né? Pense como nós, fale como nós.
Muito pelo contrário, é na diversidade que reside a força das organizações, das equipes. Né? Se todos Isso, fossem e eu também, iguais. eu também, assim, eu trabalho em equipe, né? E eu Aham. vejo que tem muito, muito problema de equipe, porque não aceita o outro, porque às vezes tem uma dificuldade, sim, às vezes não, né? A maioria das vezes. Então é muito complexo falar sobre isso. Verdade. É a minha Mas, opinião. não, tá ótimo, mas vamos falando, viu? Vamos treinando aí a nossa análise e a nossa argumentação a partir da teoria que a gente está estudando, viu? Obrigado pela sua contribuição. Imagina. Bom, Professor, E sobre os... Ai, desculpa. Alguém imagina. falou. Eduarda, que tá Sobre falando? os... Oi? É a Eduarda. Oi, Eduarda, diga. Sobre os pontos, eu acho que sim, poderia dividir, até porque a gente sabe que alguns colegas têm bastante dificuldade, né, na hora de falar, se expressar, e aí eu até sugiro, né, que procure depois no particular, até para expor isso, né, porque às vezes pode ser isso também. Então, né, a gente tem um olhar, assim, também para alguns colegas, né, que tem essa dificuldade. Legal. Obrigado, Eduarda, pela contribuição. Professor, aproveitando a deixa aí, também tem uma colega minha que está no ônibus coletivo, ela falou assim que se fosse falar ia sair um monte de voz junto. Então, tá ouvindo a voz. É a Bárbara, tá? Ê, Bárbara, cuidado aí nesse ônibus, hein? A Silvia ia falar alguma coisa a mais, não? Não, né? Não, a Nani. Ô, Nani. E aí? Então, até complementando aí que as colegas falaram, a Eduarda e a Sheila, como eu falei, assim, o pessoal está treinando a escuta e tem essa questão da timidez, né? Então, muitos ainda estão treinando essa questão, até nos próprios seminários, a gente vê a dificuldade dos alunos, das pessoas fazerem a apresentação, e assim, vamos tentar pensar no começo da pandemia, que muitas pessoas estocaram papel higiênico e não precisaram, né? Vamos tentar pensar nesse conceito. A mesma coisa, vamos atribuir isso para os pontos. Às vezes a gente vai ser tão egoísta e pensar só na gente para querer tanto ponto, e no fim a gente consegue os pontos e pode ser que a gente nem precise desses 500 pontos depois, com as notas que a gente vai tirar na prova, em outros trabalhos, entendeu? Entendi. Legal. Então, uma última pergunta. O fórum aqui dialogado valeu 500 pontos. 11 pessoas, somo 500 vezes 11 dá 5.500, divido isso por 40, vai dar a gente pode dar 150 pontos para todos. Damos 500 só para os que participaram, 150 para todos ou 500 para todos. 500 para todo, né, professor? Já que tem essa opção. Isso aí mesmo? Sim, pro. Tá bom. Então vai lá, 500 pontos para todos. A gente fez um pequeno exercício aqui de discussão para a gente começar a perceber. Eu gostaria que você, muito mais importante do que esses pontos, começasse a refletir sobre a dinâmica deste grupo, sobre a força que há dentro desse grupo de 40 pessoas, há 42 pessoas agora. Comece a perceber quando uma discussão ou pontos divergentes entre os integrantes de um grupo vão ter força de convencimento, vai ter força de influência sobre os demais. Talvez algumas pessoas entre as 42 acreditaram, talvez, tá? Estou fazendo aqui algumas inferências, que o mais justo seria atribuir 500 pontos só para quem falou. Talvez outras acreditaram que fosse mais cômodo ou mais conveniente 500 para todos, ou para todas. Talvez outras pesaram todas essas questões, todas essas variáveis, consideraram aquilo que a Nani falou, que a Eduarda falou,
Silvia, a Paloma, e começaram a pesar a tomada dessa decisão. É uma tomada de decisão simples, aqui a gente gastou 10 minutos, nem isso para fazer isso, mas pensem, reflitam aí, psicólogas comigo, por favor, a dinâmica, a força que há dentro de um grupo para a tomada de decisão, e que por vezes não fica tão fácil, torna-se um processo um pouco complexo, porque a gente começa a entrar em outros conceitos aqui, tais como justiça, tais como começamos a falar de ética, começamos a falar de características pessoais, começamos aqui a entrar até numa questão de meritocracia, e todas essas variáveis começam aí, a partir das peculiaridades de cada um, ter força para a tomada de decisão do grupo, viu? Mas tá bom, ótimo. Então, 500 pontos para todos. Eu lanço esses pontos no sábado. E mais 500 pontos, nós vamos fazer uma discussão no começo da aula que vem, mas já tem um fórum aberto lá no AVA sobre o conteúdo que nós vamos aqui conversar hoje, para que você entre lá também e interaja, só que dessa vez agora é por escrito, com 2 linhas, com 3 linhas, tá bom? Abra lá o AVA assim que você puder depois da aula de hoje e já faz esse texto lá para que a gente possa interagir por lá também, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Espera aí. Espero que dê tudo certo. Se não der, a gente vai sem o compartilhamento aqui. Agora sim. Hoje é nosso terceiro encontro, né? E hoje a gente vai falar de modalidades grupais, tá bom? Eu preparei alguns slides aqui. Vou compartilhar com vocês. Ô, Jennifer, se alguém entrar, por favor, tenta aceitar aí no lobby para mim, tá? Se você não conseguir, você me avisa que eu saio do slide aqui e retorno, tá? Você faz essa gentileza? Sim, se eu ver que apareceu aqui, eu adiciono esse, pode deixar. Obrigado. Vamos lá. Terceiro encontro nosso, modalidades grupais. Tudo que nós falamos aqui hoje, que a Aline disse, a Nani, o Matheus, o Leandro, a Jennifer, a Fernanda, a Camila, a Lucinéia, a Sheila, o Vitor e a Silvia, são pontos que nós já discutimos nas nossas 2 aulas anteriores, e são pontos que nós precisamos ir buscando aprofundamento e uma assimilação para a nossa proposta de teorias e técnicas de grupo. Para a sua atividade como psicóloga e como psicólogo, independente do contexto no qual você vai trabalhar. Se você for trabalhar no contexto organizacional, talvez muito mais você entre em contato com intervenções em grupo. Se você for trabalhar no serviço público, puxa, muito mais também você entra em contato com intervenções em grupo. Se você for trabalhar na clínica, como psicóloga clínica, talvez diretamente pouco seja o seu contato com intervenções em grupo, porém, não vamos desconsiderar, senhoras e senhores, que aquele paciente ou cliente que está à sua frente, se nós, a partir de um paradigma sistêmico, de um pensamento sistêmico, aquela pessoa na sua frente, ela pertence a um grupo. E as normas, as regras, lá do seu contexto familiar, serão manifestadas aqui na sua frente, no seu processo psicoterapêutico individual. Então, de uma forma ou de outra, o psicólogo e a psicóloga, eles estarão em contato com a psicologia de grupo. Vamos lembrar, a partir do que o pessoal disse, que nós, seres humanos, somos gregários, somos sociáveis, que nós, como alguém disse aqui no início, não me lembro quem foi, não me lembro exatamente quem foi, mas o grupo tem uma grande importância, acho que foi a Nani,
na nossa vida desde que nós nascemos. Pertencemos a um grupo desde que nós nascemos e continuaremos pertencendo a vários outros. Grupos diferentes em diversos momentos da nossa vida e grupos, e mesmo os grupos durante toda uma vida, muitas vezes. Quando a gente... Sim? Desculpa interromper, você pode abaixar essa janelinha que está aí para poder a gente ler o slide que não está cobrindo. Quem falou isso? Leandro. Leandro, obrigado, cara. E eu pensei que essa janelinha não aparecia aí para você. Tá aparecendo aqui. Nego, obrigado por avisar, cara. Obrigado. Valeu. Então, lembremos disso, tá bom? Somos sociáveis, somos gregários, pertencemos a grupos desde o nosso nascimento, e dessa relação dialética entre nós parte a necessidade do nosso aprofundamento em psicologia sobre a psicologia grupal. E por isso estamos aqui nessa aula, nessa disciplina de psicologia de teorias e técnicas de grupo. Hoje, acho que foi hoje, eu fiz uma postagem de um autor que eu gosto muito, que é o Vygotsky, que é um psicólogo russo. Morreu jovem pra caramba, mas deixou uma contribuição fantástica para a psicologia. E ele tem uma frase que eu postei hoje que eu gosto demais, e ele diz assim: através dos outros, nos tornamos nós mesmos. O Vygotsky é o idealizador da psicologia socio-interacionista, através da teoria dele, que a gente entende que o nosso aprendizado e o nosso desenvolvimento acontece nas interações sociais. Então, a importância do conhecimento e a utilização da psicologia decorre, né, como a gente falou, desse pertencimento a grupos durante toda a nossa vida. Grupos distintos, mas sempre pertencendo a um grupo. Eu peço, por gentileza, psicóloga e psicólogo, que você me interrompa, tá bom? Por favor, se você quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma contribuição, fique à vontade, tá? E como eu disse lá no nosso primeiro encontro, nossos encontros, nossas aulas não são monólogos, não são só expositivas, muito pelo contrário. Elas devem ser dialógicas, elas devem ser de interação constante, tá bom? Bom, partindo do princípio de que esses fenômenos que os nossos colegas e colegas mencionaram aí no início da nossa discussão, esses fenômenos que acontecem dentro dos grupos, eles são sempre os mesmos, independente do grupo. Lá no grupo da igreja, lá no grupo da organização, da empresa, lá no grupo da associação de amigos de bairro, lá no grupo de família, fenômenos psicológicos estão acontecendo e são sempre os mesmos. Não os mesmos no sentido de diminuição desses fenômenos, mas os mesmos no sentido teórico e científico daquilo que nós estamos estudando. Concebendo esses fenômenos psicológicos que estão acontecendo em todos os grupos, a gente tem uma grande aplicação de atividades em grupo, que talvez você já tenha ouvido falar, que talvez você já tenha participado, que talvez você já tenha visto, enfim. O Zimmermann, que é o autor do livro que sustenta a nossa conversa aqui hoje, ele fala que, lá no livro dele, ele coloca grupos de A, o alfabeto inteiro. Aí ele coloca lá, grupo analítico, de autoajuda, adolescente, de alcoolistas. Balint, borderline, bioenergético, capacitação, casais, crianças, dramatização, discussão, diagnóstico. E ele coloca grupo, ele nos mostra que nós temos grupos para tudo, isso de vários tipos e sobre vários temas. Como eu disse, é muito provável que você já tenha ouvido falar de vários grupos. A questão para nós
qual é o embasamento teórico que sustenta a nossa intervenção numa proposta de grupo, sabendo que os fenômenos que nós mencionamos aqui, eles são comuns a todos os grupos. Vamos conhecer e buscar o aprofundamento nessas conceituações teóricas que vão sustentar a nossa prática. A partir dessa amostragem do Zimmermann, qual é a finalidade daquele grupo? A Fernanda mencionou lá na contribuição dela o não julgamento entre grupos de pessoas que possuem um problema em comum. Foi isso, né, Fernanda? Me corrija se eu estiver errado. Mas sim, nós vimos que temos vários tipos e que os fenômenos psicológicos são comuns a todos. Primeiro ponto que nós precisamos considerar e começar a pensar a respeito é qual a finalidade deste grupo. Qual a finalidade para a qual está sendo formado este grupo. A partir da definição de uma finalidade, de um objetivo para aquele grupo, nós podemos começar a desenvolver algumas táticas. Poderíamos aqui pegar qualquer um desses grupos aqui, um grupo de maratona, por exemplo, grupo de maratona. Qual que é a finalidade desse grupo? Correr juntos? Será? Se reunirem pela manhã para em um dia correr 2 quilômetros, no outro dia 3, no outro 4. A finalidade é um motivar o outro, um animar o outro. Bom, para a gente clarificar... Professor? Sim. O Aleph falou que está tentando entrar na reunião, que ele está na sala onde espera, não sei. Será que ele está aí? Tá por aí, gente? Se ele não estiver, eu peço para ele entrar de novo. Acho que é melhor, pede para ele sair e entrar. Professor, eu estou aqui, só que não está aparecendo para mim. Então ele deve estar... Pede para ele sair e entrar, por gentileza. Tá bom, então, obrigada. Por favor, tá? E se ele não conseguir, nos avise. Bom, então, para a gente começar a clarear essa finalidade, nós precisamos fazer algumas definições aqui, tais como vertente teórica, tipo de setting instituído, qual a finalidade alcançada, qual o tipo dos integrantes, qual o tipo do vínculo que existe com o coordenador daquele grupo, e assim por diante. A partir destas definições, a gente começa a falar em modalidades grupais, que é o tema principal da nossa aula de hoje. Classificação do grupo. Muitos autores costumam catalogar os grupos de acordo com a técnica empregada pelo coordenador do grupo. E o tipo de vínculo que se estabeleceu com os indivíduos integrantes. Olha que aqui eu já começo a falar em classificação de grupo. Veja, a partir da concepção teórica, a partir da definição do setting, da finalidade daquele grupo, das características dos seus integrantes, nós podemos já começar a falar de classificação de grupo, do porquê, para quê, com qual objetivo aquele grupo está sendo formado, quais as características daquele grupo para que ele receba uma determinada classificação. É claro que nós precisamos pensar que muitos grupos ou agrupamentos são formados de forma natural, de forma espontânea, e estão lá acontecendo o tempo todo.
Outros são formados de forma que as pessoas não escolhem ou não escolheram participar daquele grupo. Por exemplo, quando você é contratado por uma empresa, você começa a fazer parte de um grupo que não necessariamente você tenha escolhido aquelas pessoas, mas você começa a fazer parte de um grupo e a gente começa a propor algumas concepções teóricas aqui para nós classificarmos aquele grupo, a partir do setting, da finalidade, da característica dos integrantes, e levando em consideração esses critérios para que a gente comece a classificar, tá bom? O Zimmermann, ele nos apresenta 4. Não precisa tentar decorar isso aqui. Pelo grupo, em grupo, do grupo, de grupo. Não precisa porque vai ficar um pouco confuso, talvez. Mas depois você faz uma leitura um pouco mais cuidadosa, com um pouco mais de calma, para que você comece a ampliar aí a sua percepção da classificação dos grupos. Levando em consideração a finalidade, os settings, as características, os tipos. Eu posso ter grupos classificados como pelo grupo, e aqui é um modelo no qual tudo vai girar em torno do líder, é ele que sugere o que vai acontecer, é ele que dá direcionamento para o que vai acontecer, existe um tema já previamente estabelecido, como lá nos grupos do Pratt, lá que ele observava, que ele começou a observar as relações grupais acontecendo entre os pacientes tuberculosos, e ele começou a perceber que existia alguns benefícios originados ali daquelas interações, e ele propôs ali atividades em grupo com uma temática específica para aquelas pessoas que estavam em tratamento de tuberculose. Nós podemos ter grupos que são classificados como em grupo. Aqui nesse caso nós vamos ter uma relação ou uma discussão, vamos dizer assim, que acontecem em grupo. Como que é isso? Talvez a gente está ali num grupo de 10 pessoas, por exemplo, e num determinado dia, eu que próprias questões. Não há um tema previamente estabelecido, não há um direcionamento pelo líder, mas eu começo a falar de alguma coisa que está me incomodando naquele dia. Então, é um tratamento individual na presença dos demais, é em grupo. As pessoas que compõem aquele grupo, elas começam a dar sugestão, dar opiniões, elas começam a me dar outro ponto de vista a respeito daquele problema que eu estou enfrentando. Uma outra classificação que nós temos é a do grupo. Aqui a interpretação ela acontece pensando no grupo como uma totalidade, lembrando lá da psicologia da Gestalt, eu não vou levar em consideração fragmentos dentro do grupo, eu não vou levar em consideração apenas as demandas individuais, mas eu vou levar em consideração o que acontece dentro do grupo como um todo. E uma outra classificação é de grupo, atividade interpretativa parte das individualidades para a generalidade desta para os indivíduos. Veja, não se preocupem em decorar essas classificações do Zimmermann, tá bom? Não se preocupem, só comecem a pensar dentro das modalidades grupais, quando se há definição de finalidade, de setting, de tipos, de grupos, de demandas específicas das pessoas que vão pertencer àquele grupo, como que pode ser o funcionamento das intervenções em grupo. Comecem a pensar nisso, tá bom? Talvez aqui, melhorando não, né? Apresentando o exemplo, que eu não apresentei ainda. Vamos pensar que você tem uma intervenção em grupo. Nesse momento, você, psicóloga, psicólogo, vai começar um grupo amanhã. Você trabalha num serviço público de saúde. O que você vai levar em consideração para a formação desse grupo?
Quanto tempo essas pessoas ficaram reunidas? Quais são os critérios que você vai utilizar para que elas pertençam a esse grupo? Esse grupo está sendo formado para quê? Depois de levado em consideração esses critérios, amanhã, quando você chegar para o trabalho com esse grupo, como vai ser o funcionamento? Você já vai trazer um tema para discussão? Você vai abrir uma discussão aqui, como a gente abriu esse fórum? Você vai direcionar uma fala? Você vai começar a fazer pergunta para as pessoas? Vai deixar que elas falem indiscriminadamente? De repente, um fala muito mais, o outro não fala nada. Isso é possível? Não é? Gostaria que você pensasse nesses questionamentos que eu estou fazendo, porque a partir dessas 4 classificações que nós temos, é que a gente começa a ter um direcionamento para as respostas das perguntas que eu estou lançando aqui, tá bom? Sobre a finalidade, nós podemos encontrar outros nomes, tá bom? Mas os mais comuns, pelo menos na maioria dos teóricos, e neste do Zimmermann que a gente está utilizando hoje aqui, classificados como operativos e terapêuticos. E o nosso critério aqui é a finalidade. De acordo com a finalidade com a qual nós vamos trabalhar, os nossos grupos poderão ser operativos e terapêuticos. Agora pensem comigo. Qual é a diferença de um grupo operativo e de um grupo terapêutico? Você foi contratado como psicólogo organizacional para fazer um trabalho em uma empresa, um treinamento de líderes. Lá já existe um grupo formado, né? Os líderes fazem parte de um grupo de liderança lá dentro daquela empresa. Você tem um diagnóstico organizacional e você vai propor ali uma intervenção em grupo para aquelas pessoas, para aquele treinamento que você desenvolveu. O grupo seu, aliás, a finalidade vai ser o desenvolvimento de habilidades de liderança. O seu grupo será operativo ou terapêutico? Operativo, né? Operativo? Também acho. Também acho. Ótimo. Aqui a gente tem essa imagem aqui, lá em cima grupos, aqui em verde do lado esquerdo, grupos operativos. São grupos que são caracterizados por ensino, por aprendizagem, grupos institucionais, grupos comunitários. São grupos que eu posso ter intervenções ou propostas psicoeducativas, de educação para a saúde. São grupos que eu posso ter propostas aqui de treinamento de habilidades sociais, por exemplo, ou de desenvolvimento de conceitos de liderança, como nós mencionamos aqui no exemplo. Do outro lado, em azul, eu tenho os grupos chamados de grupos terapêuticos. E os grupos terapêuticos, eles vão ser divididos em de autoajuda e psicoterapêuticos. Psicoterápicos ou psicoterapêuticos. Um grupo de autoajuda, ele pode ser concebido na área médica em geral, na área psiquiátrica, mas não se prendam a essa definição. Um grupo de autoajuda, um grupo terapêutico de autoajuda, ele pode ser desenvolvido também dentro de uma organização. Ele pode ser desenvolvido dentro de
de um serviço de saúde, ele pode ser desenvolvido dentro de uma clínica. E a gente vai ver as características dele daqui a pouquinho. E os grupos psicoterápicos ou psicoterapêuticos, propriamente ditos, são aqueles grupos que são característicos ou caracterizados como um processo psicoterapêutico em grupo. E aqui eu terei lá uma base psicanalítica, uma sustentação teórica no psicodrama, na teoria sistêmica, na psicologia cognitiva comportamental. Eu vou ter uma abordagem múltipla, por exemplo, eu tenho lá, estou trabalhando com uma teoria sistêmica, mas utilizo técnicas da terapia cognitivo comportamental. Mas vejam, lá no operativo, eu tenho meu referencial teórico para atuar com grupos operativos? Tenho. Mas o operativo não é um grupo psicoterapêutico. O de autoajuda, eu tenho um referencial teórico para atuar com um grupo de autoajuda? Tenho. Mas o autoajuda não é um grupo psicoterapêutico. Faz sentido? Perguntas? Tudo bem até aqui? O que vocês acham? Pro, por que o de autoajuda não é o terapêutico? Eu não entendi muito bem. A gente vai ver algumas características aqui que os diferenciam. Quem perguntou? Silvia. Silvia, olha, a gente vai ver as diferenças aqui deles, mas vamos, para começar a tentar te responder, vamos pensar assim. Nós temos o processo psicoterapêutico individual. Sim. Um processo psicoterapêutico individual, no qual a pessoa vai ao psicólogo, a psicóloga, e ali inicia-se um processo de psicoterapia. Um processo que, dependendo da abordagem do psicólogo ou da psicóloga, tem um número de sessões previamente definidos, por vezes uma sessão semanal, às vezes duas, às vezes uma a cada 15 dias, e isso vai depender da abordagem teórica do psicólogo. Dependendo também da abordagem teórica do psicólogo, esse processo ele pode ser de maior duração. É um processo psicoterapêutico, individual. A mesma concepção se dá para o grupo psicoterapêutico. Diferente, a gente vai ver, do grupo terapêutico de autoajuda. Vamos ver aqui na definição logo mais e você me volta nessa pergunta, tá bom? Tá bom. Bom, os grupos operativos, eles são considerados como grupos que são especificamente para o desenvolvimento de alguma habilidade, como a gente mencionou lá naquele gráfico, grupos no qual você vai desenvolver alguma questão específica, alguma dificuldade em comum, você vai abordar nos grupos operativos. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Eu trabalhei em CAPES por um tempo. Nós tínhamos, eu conduzi grupos de computação de história, eu trabalhei com grupos de videoterapia, trabalhei com grupos de música, trabalhei com grupos de geração de renda, grupos de crochê. Veja, existem desenvolvimento de habilidades com uma finalidade específica que não deixam, Silvia, perceba, de ser terapêuticos, mas não é a finalidade do grupo. Estão muito mais voltados para uma operação, para um desenvolvimento de uma habilidade. Veja, se nós lembrarmos lá do Joseph... Sim? Pro, mas não teria como, talvez, virar uma autoterapia nesses grupos, assim, sem necessidade de ser uma coisa para ser assim, mas às vezes acontece? Quem falou? Silvia. Silvia. Sim, com certeza. Ótima sua pergunta.
A questão Joseph Pratt, que o Leandro mencionou, que lá no início dos anos 1900 começou a observar que os pacientes, enquanto aguardavam serem chamados para o tratamento da tuberculose, eram beneficiados pelas relações em grupo. Perceba que uma relação em grupo, por si só, oferece benefícios terapêuticos. E não precisa ter um setting definido. Eu posso estar ali num grupo da faculdade, num grupo de colegas da sala, e um bate-papo ali, ele é terapêutico. Uma conversa, um diálogo saudável ali, ele por si só é terapêutico. O que a gente está desenvolvendo aqui é que nós teremos aqui finalidades para poder classificar e definir as modalidades desse grupo. Um grupo definido, que tem por finalidade operativo, ele pode, num determinado momento, aliás, ele sempre vai ser terapêutico, mas ele pode começar a ser psicoterapêutico? De certa forma, sim, mas não é a finalidade para a qual ele foi criado. Você não tem uma estrutura teórica para falar que um grupo operativo tornou-se um grupo psicoterapêutico. Você pode até falar que um grupo operativo também é terapêutico, né? Pensando nos benefícios da relação em grupo, mas você não tem condições teóricas para afirmar que um grupo operativo tornou-se um psicoterapêutico, a não ser que você, psicólogo responsável por esse grupo, o transforme a partir da finalidade, a partir do setting, num grupo psicoterapêutico. Um dos principais autores... Obrigada. Não, pode ir falando aí, viu, Silvia, se surgir mais alguma dúvida. Tá bom, obrigada. Um dos principais autores que nós vamos utilizar, e a gente vai ter uma aula para falar somente sobre ele, é o Pichon Riviere, que teorizou sobre os grupos operativos. Na teoria do Riviere, tá bom? Que a gente tem a classificação dos grupos operativos, grupos de ensino-aprendizagem, está aqui entre aspas, grupos de reflexão, mas, poxa, podemos pensar em grupos psicoeducativos, por exemplo, eu posso pensar num grupo com professores que, após um levantamento bibliográfico, foi levantado que há uma demanda de ansiedade por conta das aulas nesse período de pandemia. E aí eu desenvolvo um grupo de educação para a saúde operativo, no qual eu compartilho a cada encontro estratégias de gerenciamento da ansiedade. Veja que na terapia cognitiva comportamental, mas você pode utilizar o termo de educação para a saúde, é uma proposta de ensino-aprendizagem, percebem? Eu estou professores falando de estratégias para gerenciamento da ansiedade. Puxa, mas eu tenho uma professora dentro desse grupo que tem demandas lá da infância ou crenças de desvalor, conteúdos mais aprofundados, ela não se sente amada, ela se sente incapaz, ela tem pensamentos disfuncionais de que as pessoas não gostam dela, coisas do tipo. Opa, eu psicóloga, identifico isso, oriento, acolho, oriento e encaminho, ou para uma psicoterapia individual ou para uma psicoterapia em grupo. Mas no grupo operativo, ela não vai ter espaço, até por conta da finalidade da estrutura do grupo, de falar sobre suas questões. Grupos institucionais são aqueles que vão ser desenvolvidos dentro de empresas, escolas, igrejas. E aqui nós podemos pensar em grupos que se reúnem, por exemplo, dentro de uma igreja para
o psicólogo, a psicóloga ali, ou não necessariamente a psicóloga e o psicólogo, isso eu posso pensar num terapeuta ocupacional, num assistente social, que desenvolve ali 10 encontros em grupo para mulheres que têm dificuldade de leitura, por exemplo. Vejam, nós não vamos benefícios terapêuticos desses encontros, porque eles estarão acontecendo, mas é um grupo operativo, percebem? Uma habilidade específica está sendo desenvolvida. Grupos comunitários, lá numa ONG, num bairro, ou numa associação de amigos de bairro, ou numa UBS, eu posso ter ali um grupo. Eu exemplifiquei de pessoas que querem aprender crochê. Para que eles vão aprender crochê? Não sei. Um vai aprender para vender toalha, o outro vai aprender como passatempo, o outro vai aprender para fazer presentes para a família. A questão é que esse grupo operativo ele vai ter benefícios terapêuticos, mas ele é operativo no momento. E aquela habilidade, o desenvolvimento daquela habilidade, psicólogas, pensem comigo. Quantos benefícios psicológicos terapêuticos? E pensem nas implicações para a saúde mental das pessoas que participam desse grupo operativo. Tudo bem até aqui? Tudo certo? Sim. Legal. Vamos para os terapêuticos. Olha, cuidado com as definições. Eu vou lembrar sobre isso, hein? Os operativos também são terapêuticos. A palavra terapêutica, vem de tratamento. Tudo bem? Então, os operativos também têm benefícios terapêuticos. Mas quando eu considero a finalidade, a estrutura, o setting, as pessoas que estão participando, ele tem uma configuração como operativo. Se você passar num concurso e for trabalhar no CAPES amanhã, e o coordenador do CAPES fale para você, ô Silvia, Jennifer, Camila, você vai conduzir e vai montar um grupo operativo. Legal, você já tem a concepção do que é um grupo operativo. Puxa, Silvia, Leandro, Fernanda, você vai montar um grupo psicoterápico, tudo bem? Opa, ok. Você já tem a ideia que esse grupo tem uma finalidade específica, vai ter uma estrutura, vai ter alguns critérios que precisarão ser observados para que ele aconteça, tá? Se você não tiver esses critérios, como que eu posso dizer? Puxa, você está formando grupo sem conhecimento teórico nenhum, né? Você pode, como a cabeleireira que troca ideia com as suas clientes lá, e aquela conversa é terapêutica também, porque você vai lá, desabafa na cadeira da cabeleireira, né? Mas ela tá ali para cortar cabelo, mas aquela conversa também é gostosa, não é? O meu corta rapidinho porque é só passar a maquininha, mas o bate-papo ali legal, é agradável, mas não tem uma proposta terapêutica, percebem? Vamos lá. Grupos de autoajuda. O que caracteriza um grupo de autoajuda? Eles são compostos, né, por pessoas de uma mesma categoria de necessidades, em linhas gerais, né? Temos alguns exemplos aí, os alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos, os grupos lá do PRAT, lá das pessoas com tuberculose. Talvez os grupos que a Fernanda deu como exemplo são grupos de autoajuda. Ele tem um embasamento teórico na psicologia específico? Necessariamente. Porque, vejam, quando você reúne pessoas
com necessidades em comum. O grupo torna-se de autoajuda se o seu objetivo foi esse, se a finalidade foi essa, se a estrutura que você está propondo é esta. O grupo ele torna-se de autoajuda para a pessoa, para todas as pessoas que fazem parte desse grupo. Alguns exemplos: pacientes compulsivos. Compulsivos por alimentos, compulsivo por substância química, compulsivos, por jogos. As experiências de um contribuem para o desenvolvimento e para a terapêutica do outro, e vice-versa. A fala de um contribui para o desenvolvimento do outro. Enquanto um fala, o outro dá sugestão. E esse processo, essa dinâmica acontecendo entre eles, torna-se um processo de autoajuda. Aquele que está só ouvindo, ele tem necessidades em comum com aquele que está falando. Percebem? Mas vejam, cuidado também com essas definições, tá? Eu tenho um exemplo aí, dependência química. Puxa, quando a demanda é dependência química, o grupo será de autoajuda? Não. Aqui é um exemplo. Eu posso ter um grupo de dependentes químicos psicoterapêuticos. Aliás, um grupo de dependentes químicos psicoterapêutico ou psicoterápico. Eu posso ter um grupo de dependentes químicos, mas que é operativo. Aqui são só exemplos, tá bom? Reabilitação e recuperação, apoio a pessoas vítimas de discriminação e preconceito, suporte, pessoas com condição física ou psíquica crônica, problemas sexuais ou conjugais. No tratamento para a dependência química é previsto e deve ser previsto o tratamento para os familiares. A gente vai falar em codependência. E todo tratamento adequado para a dependência química, ele prevê o tratamento dos familiares. Os familiares podem ser inseridos em grupos de autoajuda. Há uma necessidade em comum e através das experiências compartilhado, isso promove desenvolvimento, melhoria psicológica, isso promove benefícios terapêuticos. Tudo bem, povo? Até aqui? Perguntas? Sim, não? Ao mesmo tempo que parece ser tão simples, né, a diferenciação, às vezes pode ficar um pouco obscuro. Se ficar, pode me avisar, tá? Por favor. Está falando de concepções teóricas, e concepções teóricas nem sempre são tão claras quanto pode parecer. Grupo psicoterápico ou psicoterapêutico. Como eu disse para a Silvia naquela hora, pensem no processo psicoterapêutico individual, talvez para você fazer um paralelo com o grupo psicoterapêutico. É uma psicoterapia, só que desta feita em grupo. O profissional, a psicóloga ou psicólogo, ele tem a sua abordagem, seja psicanálise, que seja abordagem humanista, que seja abordagem comportamental, a cognitivo-comportamental, a existencial fenomenológica, enfim, o profissional que vai conduzir um grupo psicoterapêutico, ele tem a sua abordagem teórica na psicologia. Um assistente social, por exemplo, tem condições, competência técnica para conduzir um grupo psicoterapêutico? Sim ou não? Eu acho que sim, professor. Não. Não? É porque não não. sei se passou. Psicoterapêutico.
Então, é verdade, A psicoterapeuta. pergunta é só Eu para... entendi terapeuta, eu vim correndo. Tava na lavanderia, eu vim correndo para responder. Porque eu entendi terapêutico, não psicoterapêutico. Porque porque tem outras profissões, né, que podem trabalhar com a terapia, Isso. mas nenhum outro com a psicoterapia. Eu realmente ouvi errado. Tá ok, Não, obrigada. tá, imagina, tá ótimo. O importante é a contribuição, não tem certo ou errado, não. O importante é a contribuição. Um grupo psicoterapêutico. Quando eu digo pode, gente, eu estou falando de conceitos teóricos, tá bom? Poder, todo mundo pode qualquer coisa. Até porque no mercado por aí a gente está cheio de pessoas aí fazendo um monte de intervenções que... Então, poder pode ser tudo, né? Eu estou falando aqui de concepções teóricas, competência técnica, qualificada. Para isso que nós estamos 5 anos, né? Psiquiatra pode conduzir um grupo psicoterapêutico? Tan, tan, tan. Psiquiatra com uma formação pode, né? A formação tem especializações em psicoterapia, ele pode. Assistente social, não. Assistente social pode conduzir um grupo operativo? Pode. Pode. Um grupo operativo, é desenvolvimento de habilidades específicas, que também é terapêutico, mas na finalidade não é essa. Ela pode conduzir um grupo de autoajuda? Ô, Pro, quando eu comentei aqui, quando eu comentei que poderia acontecer nesses grupos assim, não foi assim na parte teórica, foi meio que pode acontecer uma parte terapêutica, né? Mas não que isso seja definitivo, né? Ah, Silvia, pode e provavelmente aconteça, viu? Porque é engraçado que isso acontece no meu dia a dia, então por isso que eu comentei. Não, a sua contribuição foi muito pertinente. Pode e provavelmente aconteça. A questão aqui é o enquadre que o psicólogo, que a psicóloga está dando, né? Sim. Né? Importante, legal. Você está num grupo lá de... Pode falar. Pode falar. Você está num grupo lá operativo, desenvolvendo uma habilidade lá para fazer crochê, puxa, uma pessoa está com sintomas depressivos lá, começa a chorar, começa a falar de suas questões, puxa, isso é muito comum, muito frequente. Aí o profissional que está lá no grupo operativo, ele tem que estar preparado para fazer esse acolhimento, essa orientação e o encaminhamento, né? Eu pensei nisso, né? De observar. E até quando tá mesmo no ambiente, assim, às vezes até a pessoa nem tá pensando, né, no trabalho terapêutico e tal, e aí você já leva, né, e já fala. Não, mas pode, e é muito comum, viu, Silvia? Se você sentar no metrô aí do lado de uma pessoa, começar a conversar com ela, é capaz da pessoa começar a falar ali das suas questões psicológicas, dependendo da pessoa, dependendo do estado de sofrimento dela, né? Num grupo, então. Sim. Bom, então, só aqui para a gente continuar na nossa compreensão, puxa, uma assistente social, uma terapeuta ocupacional, uma enfermeira, uma técnica, enfim, seja qual for aí a atividade profissional, ela tem condições de conduzir um grupo operativo, um grupo de autoajuda, né? Os alcoólicos anônimos, por exemplo, puxa, ali ninguém tem formação especificamente para estar ali, até porque a proposta não é essa. O grupo dos alcoólicos ajuda, eles estão ali obtendo os benefícios da relação em grupo, mas não há uma teórica na psicologia. Então, não há necessidade de ter uma formação específica para estarem ali, por exemplo, né? Agora, quando a gente fala de grupo psicoterapêutico, psicoterápico,
Aqui eu tenho a figura de um profissional com uma abordagem teórica na psicologia, tá bom? Que vai desenvolver um processo psicoterapêutico, tá? De questões mais aprofundadas, mais complexas da psique humana, com questões aqui que demandam competência técnica para o entendimento do funcionamento cognitivo, emocional, comportamental, teórica dentro da psicologia para conduzir esse grupo, tá bom? Outra questão, a estrutura. A estrutura. Grupo pode ser, olha, qual grupo? O grupo operativo, o grupo terapêutico de autoajuda ou o grupo terapêutico que é o psicoterapêutico. Ele pode ser homogêneo ou heterogêneo. Ele é homogêneo quando? Quando ele se destina a pessoas que possuem uma mesma característica. Como o de autoajuda, percebem? Mas aqui eu estou falando de um grupo que vai ter especificamente pessoas com aquela demanda. Um exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu trabalhei no CAPES, gostava muito das propostas das modalidades grupais homogêneas. Então, ele tinha grupo de psicótico, grupo de borderlines. Só entrava nesse grupo quem tinha um diagnóstico de transtorno de personalidade. Entrava no outro grupo quem tinha um diagnóstico de algum tipo de psicose. Grupo de TOC, grupo de transtorno obsessivo compulsivo. Só entrava naquele grupo quem tinha um diagnóstico de transtorno obsessivo compulsivo. Mas nós tínhamos também grupos heterogêneos. Eu confesso que eu preferia trabalhar mais com grupos heterogêneos. Eu tenho grupos ali, pessoas com transtornos obsessivos compulsivos, eu tenho pessoas com transtorno borderline, eu tenho pessoas com ansiedade, eu tenho pessoas com sintomas depressivos. E aí, com relação à estrutura, esse meu grupo é heterogêneo. Porém, é um grupo psicoterapêutico. Ou poderia ser um... O que eles têm em comum? O sofrimento psíquico. Ou poderia ser um grupo operativo, que com esses diagnósticos variados, eu vou propor ali uma contação de história, que eu já comentei na turma mesmo. Um caso que para mim é emblemático, uma mulher com sintomas depressivos graves, que estava sendo medicamentosa, com algumas sessões no grupo operativo de contação de história, os sintomas foram remidos e ela começou a sair sozinha, passear e visitar as amigas e tomar chazinho. Os benefícios de um grupo operativo de contação de história. É claro que você vai encontrar embasamento teórico para a contação de história. A identificação com os personagens, o processo de reflexão, de insights que a pessoa tem quando ela ouve uma determinada história. Você vai ter referencial teórico aí na psicanálise, referencial teórico na terapia cognitivo-comportamental. Mas a ideia aqui é a finalidade do grupo. Aquele lá específico da contação de histórias era operativo. Algumas pessoas desenvolviam habilidades de leitura, outras de escrita, outras de contação de história, mas os benefícios terapêuticos estavam presentes. Jennifer, você está recebendo o pessoal aí? Jennifer? Eu tô aqui, mas não tá aparecendo ninguém desde aquela hora. Nossa. A única hora que eu fui na lavanderia, professor, eu voltei correndo, tá? Eu tô atenta aqui. Ah, tá bom. Jennifer, eu tô tentando entrar. Professor. Aproveitando, Oi. o Aleph também não conseguiu entrar, não, viu? Ele falou que tentou 6 vezes, mas não aparece ele para entrar, não. Não, eu fiquei de olho depois Será que você aconteceu? falou, não apareceu aqui, não.
Eu tô tentando entrar aqui pelo celular porque meu computador tá dando problema e aí ninguém aceitou ainda. Quem Eu que vou é desligar você? o computador. Oh, mas como que você tá falando? Então, eu vou desligar o computador e vou assistir pelo. Entendi. É Carol, Ana Carol, né? Ah, entendi. Você tá nos dois. Entendi, menina. Então já. Bom, agora você Foi. Obrigada. entrou. Beleza. Deixa eu voltar lá. Professor, eu acho que está disponível só para você aceitar. Teve vezes no semestre passado que eu até aceitei, pessoal, mas não tá bem. Porque até aparece um sinalzinho, assim, um sonzinho diferente quando aparece a pessoa, além do visual. É, verdade. Bom, mas não tem ninguém esperando, pelo menos, né? Então, eu queria estar aí com a sessão do Aleph que não conseguiu. Não sei por qual motivo. Bom, ainda bem que está gravado aqui, né? Uma pena tentar participar e não estar presente, né? Mas depois a gente vê o que aconteceu com ele. Deixa eu... Pessoal, até aqui, perguntas, por favor. Não? Aqui também tem uma outra. Sim? Slide para mim, por favor. Não entendi? Esse aqui? Isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer. São grupos operativos. Eles, vamos supor que seja um grupo numa empresa que está fazendo, não sei, algum processo em grupo. É um grupo homogêneo ou heterogêneo? Puxa, seu áudio picotou um pouco para mim. Você pode repetir o finalzinho? Por exemplo, se é dentro de uma empresa, um grupo operativo, ele seria considerado homogêneo ou heterogêneo? Puxa, eu não estou conseguindo entender sua pergunta. Alguém ouviu? E pode repetir, Eu por acho que favor? ela quer perguntando se numa empresa o grupo que vai ser formado vai ser homogêneo ou heterogêneo. Acredito que seja isso. Muito obrigada. Na empresa, se for o operativo, você não tem ali esse enquadre com relação à estrutura, se você for levar em consideração o diagnóstico. Percebe? Agora, se você for levar em consideração, por exemplo, o gênero, aí você vai falar de um grupo homogêneo ou um grupo heterogêneo. Depende do referencial que você tem. Se você está trabalhando com líderes e o seu grupo é heterogêneo, você vai ter líderes homens e líderes mulheres, se o referencial for o gênero. Porque na organização você não vai ter um referencial de diagnóstico para classificá-lo como homogêneo ou heterogêneo, né? Respondi ou não? Ok, obrigada. Era só uma dúvida mesmo. Imagina! Eu que agradeço. Agora seu áudio ficou bom. Oi? A Sheila, eu tenho uma pergunta. Oi, Sheila. Num grupo psicoterapêutico, né? Aí tem o heterogêneo. Aí você falou que no caso o que a gente trataria seria o problema psíquico que eles todos teriam. Então a gente não trataria cada problema individual, no caso assim. Como seria? Não trataria do problema em si. Seria as dificuldades que todas elas estão passando, é isso? Que elas estão passando por um problema? Como é que funcionaria isso? Seria diferente cada problema? Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta, Silvia. Você está se referindo... Sheila, desculpa. Você está se referindo a um grupo psicoterapêutico heterogêneo, aqui os diagnósticos.
É isso? Os diagnósticos são diferentes, né? Aham. Aí, como eu trataria esses diagnósticos diferentes? Eu não trataria em si cada um deles, né? Seria no caso que todos eles têm um problema psíquico, é isso? Todos eles têm um sofrimento psíquico, né? E aqui, lembra que eu mencionei que um grupo psicoterapêutico você vai ter uma abordagem na psicologia com a qual você vai sustentar suas intervenções? Beleza. Vamos pensar que a sua sustentação é a mesma que a minha, é a psicologia cognitiva comportamental. Então, qual vai ser a nossa abordagem ou o nosso direcionamento dentro de um grupo psicoterapêutico heterogêneo? Mesmo os diagnósticos sendo diferentes, o foco do terapeuta cognitivo comportamental, por exemplo, é a reestruturação cognitiva de pensamentos disfuncionais, de crenças disfuncionais, que causam uma distorção na percepção da realidade dessas pessoas. Percebe? Então, dentro de uma leitura teórica, eu tenho pontos aqui que são comuns, mesmo que os diagnósticos sejam diferentes. E à medida que eu proporciono aqui, na terapia cognitivo-comportamental, essa reestruturação cognitiva, uma percepção mais funcional da realidade, pensamentos mais funcionais para a resolução de problemas, eu tenho uma melhor remissão dos sintomas para esses diagnósticos, sejam eles quais forem. Entendi. É por causa que, no caso, a gente está tendo TCC também com o professor Wesley, né? Aí ele até fala referente aos pensamentos automáticos, né? Isso. Que seria, no caso, a mudança desses pensamentos automáticos, que teria a diminuição desses comportamentos, né? Mas eu entendi. E eu estou usando exemplo a TCC porque é a abordagem que eu conheço um pouquinho mais, né? Ou um pouquinho melhor. Mas você vai ter esse entendimento para uma abordagem psicanalítica, para uma abordagem existencial, né, no qual você vai trabalhar ali com essas pessoas, por exemplo, que têm diagnósticos diferentes, a questão de escolha, a questão da existência, das escolhas que ela faz. Eu não vou me aventurar a dar exemplo aqui, porque eu não tenho competência para isso, né? Mas, a partir do seu referencial teórico, desenvolver essa proposta num grupo psicoterapêutico heterogêneo, né? Entendi, professor. Obrigada. E a sua pergunta, Sheila, já se liga aqui na nossa próxima classificação com relação à estrutura. Esse grupo ele vai ser aberto ou esse grupo vai ser fechado? E lá no CAPES a gente tinha uma discussão a respeito disso, gente. A gente falava que eram grupos eternos, sabe? O grupo não acabava nunca. Mas estávamos falando de grupos abertos. O que é um grupo aberto? Um grupo aberto ele não tem prazo para término. É um grupo que foi iniciado e as pessoas entram, melhoram, vão embora, outras entram, melhoram, outras não melhoram, continuam. E num grupo aberto, quanto à estrutura, as pessoas podem entrar e sair. Em um grupo chamado de fechado, esse grupo normalmente ele tem um prazo definido. Por exemplo, eu vou iniciar um grupo aqui, psicoterapêutico, homogêneo considerando o diagnóstico, para pessoas com ansiedade. Esse grupo vai ter sessões. Esse grupo só pode ter 10 pessoas. O grupo inicia-se com 10 pessoas, primeira sessão, 10 pessoas, segunda sessão, 10 pessoas, terceira sessão. Na quarta sessão, 2 desistem, temos 8. Posso 2 outras? Não, o grupo vai prosseguir com 8. Quinta sessão, 8. Sexta sessão, 8. Sétima sessão, mais 2 desistem, fica 6. Pode entrar 4 para completar os 10? Não, o grupo vai continuar com 6 até o término das 20 sessões. Porque vamos lembrar que eu disse para vocês
em aulas anteriores, que o grupo possui uma dinâmica, uma força, né? E quando há uma mudança, um integrante novo, há uma mudança ali na dinâmica, nas forças que acontecem dentro desse grupo. Isso é o que caracteriza um grupo fechado, no prazo definido, e as pessoas que iniciam terminam juntas, sem a possibilidade de entrar. Professor? Sim. Mas se também não tiver um grupo aberto, por exemplo, no CAPS, aí chega um paciente assim, em situações graves que precisa entrar num tratamento, aí tem que esperar o próximo grupo que vai se formar no outro mês, assim, aí fica complicado também, não fica? Quem perguntou? A Simone. Você fala se não tiver um grupo aberto, Simone? Que nem você falou que no CAPS tinha muita discussão em relação a grupo aberto e fechado, mas acho que precisa ter os dois, né? Porque se chega um paciente que não tem um grupo aberto e ele está numa demanda grave, precisar esperar abrir o grupo, aí ele vai para casa, talvez ele não volte, né? Olha, sua pergunta é ótima. Aliás, pergunta não, né? Sua colocação. Primeiro que eu preciso levar em consideração a demanda dessa pessoa, né? Se é mais indicado um grupo fechado ou um grupo aberto. Isso primeiro eu preciso ter dado teórico para eu fazer esse encaminhamento. Eu não encaminho a pessoa para um grupo só porque parece que ela tem necessidade, né? Eu tenho que levar em consideração se é o grupo, se é um atendimento individual. Um outro ponto, Simone, né? Isso. Num CAPS, normalmente, você tem vários tipos de grupo operativos, vários grupos abertos e vários grupos que são fechados e outros fechados que estão por se iniciar. Né? Então, você tem ali vários tipos de grupos que estão acontecendo o tempo todo. Agora, a questão no serviço público, e aqui eu digo para vocês, porque com conhecimento de causa, a demanda é muito alta. A demanda é muito alta, até porque o CAPS, a concepção do CAPS é para transtornos graves, mentais graves. Essa é a concepção do CAPS. Mas há uma demanda muito grande com pessoas com ansiedade, com sintomas depressivos, que deveriam ser tratadas nas UBSs. Mas a UBS, ela talvez não ofereça esse tratamento que essa pessoa precisaria. E o clínico que fez a consulta encaminha essa pessoa com sintomas depressivos, por exemplo. Mas se eu tenho um psicólogo lá na UBS com um grupo operativo, com um grupo terapêutico funcionando, daí muito bem tratada lá. E aí ela não vai ser encaminhada para o CAPS. Essa é a... Se vocês não viram, vai ver em Psicologia e Políticas Públicas, em Clínica Ampliada, é a proposta de matriciamento, né? Mas, enfim, a demanda é muito grande. Eu tenho vários tipos de grupos, mas a demanda é uma ressalva aí. E aí pode ser que algumas pessoas tenham que aguardar, né? Ou aguardem. Outro exemplo, a clínica da nossa faculdade. Tem uma lista de espera. Né? Às vezes a pessoa está em sofrimento psíquico, mas não tem condições de ela ser atendida. E aí a gente orienta, encaminha, conhece outros serviços, outros locais que ela pode ser atendida, né? Mas muito boa a sua colocação. Ele faz um planejamento, né? Puxa, eu estou montando um grupo aqui, daqui 1 mês, 2 meses, eu vou iniciar um grupo fechado, vai ser um grupo de 20 sessões. E o psicólogo lá, ele não vai ter um grupo só, né? Ele trabalha 8 horas por dia, 40 horas por semana, então ele vai ter grupo fechado, grupo aberto, grupo operativo, atendimento individual, vai fazer triagem, vai... Bom, perguntas até aqui, gente? Não? Olha, não se preocupem muito, né, em decorar essas questões, mas
Mas lembre-se, né, dessas modalidades, dos grupos operativos, dos grupos terapêuticos, ajuda ou psicoterapêutico, das características de um ou de outro, e que esses grupos vão ser definidos a partir de critérios que o profissional vai estabelecer, como a finalidade, como o tipo das pessoas, como as características diagnósticas, o setting que vai ser realizado. E a partir desses critérios, esses grupos vão ser montados ou as intervenções serão propostas. Quando eu digo esses grupos vão ser montados, eu estou pensando aqui em você trabalhando num serviço de saúde. Quando eu digo a partir das suas intervenções, eu estou pensando em você indo a uma empresa, por exemplo, propondo uma intervenção em grupo lá. Vamos pensar num grupo homogêneo ou heterogêneo, aberto ou fechado. Como que eu escolho se o grupo é homogêneo, fechado, heterogêneo, aberto ou vice-versa, enfim? Depende da sua proposta teórica, depende dos seus objetivos e da sua finalidade para aquele grupo. Tá bom? Parece muito simples as definições, mas às vezes pode ficar um pouco obscuro, como eu disse, não tem problema. O importante é que você, psicólogo, e você, psicólogo, tenha clareza que nós temos um objetivo que é sustentado num referencial, e por isso nós vamos definir os nossos grupos ou as nossas propostas com base nessa teoria. Senão fica um ajuntamento de pessoas ali conversando sobre como os pacientes que foram observados lá pelo PRAT, né, de forma espontânea, eles começaram a conversar e começaram a ser beneficiados pelas relações humanas. Aí está a nossa referência, que é fundada das grupoterapias, que é do David Zimmerman. Tem muitos outros, tá bom? Mas esse é um ótimo livro para esses conceitos. E aí aquele seminário que eu comentei com vocês no segundo semestre, eu vou passar maiores detalhes para vocês, para que a gente possa montar aí os grupos e vocês façam uma apresentação de alguma forma sobre a proposta psicanalítica em grupo, sobre a proposta cognitiva comportamental e por aí vai. Tá bom? Não esqueçam, por gentileza, dentro do possível, de ir lá no AVA e participar desse fórum. Tá? Escreve lá o que você compreendeu, o que você acha dessa aula, tem uma situação, um problema lá, tá? Bem rapidinho para que você responda, coloque 2 ou 3 linhas, perceba o comentário do colega, pode discordar, concordar, fazer outra proposta de intervenção. O importante é que a gente coloque a nossa cabeça para funcionar e pensar em todas essas questões aqui, para que você leve isso aqui para a sua prática profissional. Tá bom? Agradeço muito a paciência, a presença, a participação e a contribuição de todos. Deixa eu só encerrar aqui o meu compartilhamento. Alguém tem alguma pergunta? Algum comentário? Não? Então... Eu não. Oi, Jennifer, pelo apoio aí. Obrigado. Obrigado pelas interações, obrigado por aquele fórum dialogado, que foi bem bacana, eu gostei bastante, e das discussões também sobre os pontos, que foi bem interessante aí perceber a dinâmica do grupo. Então é isso, para quem vai dormir, bom sono, bom descanso, para quem vai trabalhar, bom trabalho, para quem vai assistir, boa diversão, para quem, sei lá, vai fazer qualquer coisa aí, que faça bem feito, tá bom? Tchau para vocês, gente. Uma boa noite. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Eu que agradeço. Tchau, obrigado. Obrigada, professor. Boa noite. Obrigado, eu.